Olá, gente, estamos de volta apresentando as aulas da revista Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 7, que tem como título O Discipulado na Família Nuclear e Entre Parentes. O texto bíblico básico está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 9. E o texto áureo está em Atos, capítulo 16, versículo 31, que nos diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse texto áureo está inserido nessa parte das Escrituras, Atos, capítulo 16, conversão do carcereiro. Paulo e Silas estavam presos e à noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. De repente veio um terremoto e rompeu com aquela prisão. Mas mesmo assim, os prisioneiros não escaparam. O carcereiro fez menção de cometer suicídio. E Paulo disse, não te faças tal coisa, porque nós estamos aqui. E aquele homem então, cheio de temor, disse, que posso eu fazer para ser salvo? E Paulo então respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso é muito interessante, porque nos mostra que a visão da salvação inclui a família. O Paulo e Silas não se referiram a ele unicamente, mas a ele e a sua família. E o interessante é que no versículo 32, a Bíblia diz que eles lhe pregaram a palavra de Deus e pregaram também a todos os membros da sua casa, a toda a sua família. O Evangelho é para a família. Nós estamos falando aqui da evangelização na família nuclear. A família nuclear é aquele ajuntamento de pessoas formado pelo pai, pela mãe, pelos filhos, biológicos ou não, vivendo debaixo do mesmo teto. A palavra de Deus é para a família. O grande evangelista Moody, ele disse o seguinte, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo, por nenhum motivo, negligenciá-la. A nossa família não pode ser negligenciada. Aliás, Paulo disse que aquele que não cuidar dos seus, principalmente dos da própria casa, já negou a fé e é pior do que o infiel. O Evangelho é para a família. Existem modelos de família nuclear. E é isso que vamos ver aqui, neste momento. Por exemplo, existe a família nuclear consanguínea. Existe a família nuclear adotiva. Existe a família nuclear temporária ou permanente. Existem as famílias nucleares birraciais ou multiculturais. São modelos diferentes de família. Por exemplo, existem famílias nucleares reconstituídas após o divórcio. Existem famílias nucleares disfuncionais. E existem, logicamente, outros tipos de família. No entanto, o compromisso com esta família, ele é claro nas Escrituras Sagradas. É importante que os cônjuges sirvam a Deus junto dos seus filhos. E entra aí a questão do discipulado do cônjuge, não é? De repente tem um irmão casado com uma pessoa descrente, ou uma irmã casada com um marido descrente. Paulo tem uma orientação muito específica a respeito desse tipo de convivência, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 12 a 14. Eu vou ler com você essa porção da palavra de Deus. Paulo diz o seguinte, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e este consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos,
mas agora são santos. O homem crente, ele não deve abandonar a sua esposa descrente. E o inverso também é verdadeiro. A mulher crente não deve abandonar o seu marido descrente, mas deve, acima de tudo, pregar o evangelho por intermédio do exemplo. No dia a dia, o cônjuge descrente acaba percebendo que há algo diferente, que há um diferencial. E então o Espírito Santo vai operar nessa vida, convertendo-o a Cristo. O casal precisa discipular os seus filhos. A importância do culto doméstico, do devocional diário em casa. Tem muitas famílias que abandonaram o culto doméstico, abandonaram o devocional diário. Isso é uma grande perda. Nós somos os mordomos, os responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. Eles não são nossos. Eles pertencem a Deus. E nós devemos ensinar a eles os princípios da palavra de Deus. Os princípios éticos, morais da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a eles sobre Jesus e sobre o grandioso ato de Deus em enviar o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Você tem feito o culto doméstico, devocional diário em casa? No médio prazo, no longo prazo, você vai ver os grandes efeitos, os efeitos bons de se ministrar aos nossos filhos a palavra de Deus. Mas temos também o compromisso em discipular os nossos parentes, aqueles que não pertencem ao nosso núcleo familiar, à nossa família nuclear, mas estão, de alguma forma, relacionados conosco. São cunhados, cunhadas, tios, tias, primos, primas, genros, noras. É aquilo que nós chamamos de um grupo de parentes. Esses também são da nossa responsabilidade. E é certo que as pessoas vivem tempos bons, favoráveis, mas também, às vezes, vivem momentos extremamente difíceis. Nós devemos pregar, como Paulo falou para Timóteo, em tempo e fora de tempo, isto é, em qualquer momento que os nossos parentes estejam vivendo, seja na benesse, na bonança, ou seja em momentos críticos. Nós precisamos pregar para essas pessoas, nós precisamos dizer que há uma esperança sim, que há uma saída sim, e Jesus é a luz no fundo do túnel. Ele é o único caminho, a única verdade. Ele é a vida. Vamos então trazer de volta o culto doméstico. Vamos passar aos nossos filhos o legado que recebemos dos nossos pais. Essa não é uma obra que vai acontecer de uma maneira estanque, de uma vez só, mas num processo lento de ensino da palavra, de compartilhamento, de oração conjunta. Os nossos filhos também receberão a influência, a operação do Espírito Santo e se tornarão pessoas comprometidas com a palavra de Deus e comprometidas com a grande comissão de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, conforme Jesus nos ensinou, conforme o compromisso que Ele colocou sobre os nossos ombros. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.